Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 5. Amém. A palavra de Deus nos diz assim: E vi na destra do que estava assentado sob o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciões prostaram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus o fizestes rei e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o cordeiro que foi morto de receber e poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostaram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amados, nós iremos expor aqui algumas verdades nessa leitura de Apocalipse 5, 1 a 14. E como vocês bem sabem, Apocalipse é um livro muito complexo de trabalhar. É um livro muito difícil de se expor em virtude das figuras de linguagem complexas, né? O próprio nome Apocalipse tem a ideia justamente de literatura apocalíptica, de coisas futuras, de coisas que não remetem meramente a uma mensagem presente, lembrando que parte do livro realmente, de fato, expõe mensagens presentes. Mas assim, eu não quero me ater às complexidades das figuras do texto, mas eu quero, a princípio, trabalhar com vocês dentro do viés de que Apocalipse, mesmo sendo uma mensagem que traz para muitos pavor, para nós traz esperança, gozo, para nós traz triunfo, para a igreja redimida traz vitória. Amém? O crente não tem que ter medo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro que de fato pode muito nos trazer esperança.
E é justamente a partir daí que eu queria trabalhar com vocês a seguinte frase, a seguinte interrogação: quem é digno? E esse texto, ele inicia justamente o foco sobre a ideia do livro e a ideia do cordeiro. Lembrando que o texto anterior trabalha de Deus e o trono, mas aqui a evidência traz a figura do cordeiro, né? E a importância que ele tem para abrir aquele livro. E aí eu queria ver com vocês, primeiramente, o verso 1 diz assim, olha: vi na mão daquele que estava sentado no trono a figura de um rolo escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Nós não iremos esmiuçar a figura de selos, as figuras de livro, porque vocês sabem que a ideia de selo é a ideia de estar fechado, de sigilo. A ideia de selo dá a ideia de posse. Mas eu quero aqui evidenciar quando diz que existia um ser que estava sentado no trono. E eu quero dizer a você que tudo está no controle daquele que está sentado no trono. Eu já disse anteriormente em lições passadas que nós podemos encontrar a cruz vazia, a gente pode encontrar de fato, como é que eu posso dizer, o túmulo vazio, mas a gente não pode encontrar e nunca encontrou de fato o trono vazio. O trono sempre está preenchido. O trono está no comando de alguém que manda e desmanda. E é isso que eu quero de forma prioritária trazer como lição principal para mim e para ti, que esse mundo não está o Deus dará. Esse mundo não está realmente como um navio ao léus perdido, mas esse mundo está dentro do controle daquele que está sentado no trono. As coisas fogem do meu controle, as coisas fogem dos controles dos homens, mas não fogem daquele do qual ele está no trono. E será se eu faço a pergunta, será se você está adorando aquele que está no trono? Será se você está descansando e lembrando que a sua vida e a vida de qualquer um, seja numa instância terrena ou não, ele está no controle daquele que está sentado no trono. Amém? E aí João deixa bem claro que na mão daquele do qual estava sentado tinha um livro. E esse livro não estava aberto, ele estava um livro selado. Não era geralmente livros como contexto, como a gente vê hoje, mas o livro era a ideia de um pergaminho, de um couro, geralmente enrolado e escrito por dentro e por fora e selado. Geralmente selos era tido como uma espécie de uma parafina e era marcado com o anel daquela autoridade a qual estava selado. Mas eu não quero evidenciar, e volto a dizer, não selo, não meramente a figura do livro, mas a figura de quem está no trono. Diga: eu creio que o meu Senhor está no trono. E se Ele está no trono, Ele tem o controle. Se Ele está no trono, eu posso descansar. Se Ele está no controle, as coisas fogem do meu controle, mas não foge do controle daquele o qual está sentado no trono. Diga: Ele está no trono. E eu estou adorando nessa noite ao que está no trono. E quem está no trono reina. Quem está no trono manda. Quem está no trono manda e desmanda. Amém, amados? O verso do número 2 deixa bem claro: e vi também um anjo forte que proclamava uma voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? E aí, meu amado, se faz uma pergunta tremendamente importante para nós sabermos quem de fato é digno. E aí o que a gente pode perceber no verso 2 é: quem é digno de fazer o feito de abrir o livro? Quem de fato tem dignidade?
O texto deixa bem claro, não era simplesmente a dignidade de abrir o livro, não era simplesmente a dignidade, meu amado, de abrir o livro, mas não meramente de tocar no livro, de olhar no livro. Isso mostra o quanto o ser humano é incapaz diante dos dilemas da sua vida. E aí eu posso dizer a vocês que muitas das vezes nós estamos semelhante a esse livro, lacrado, selado. Nós estamos em encruzilhada, porque a gente olha para os quatro cantos da terra e não vê esperança, a gente não vê de fato as coisas realmente fluindo, e a gente faz semelhante a João, a gente começa a questionar quem é digno de abrir, quem é digno de abrir essa porta, quem é digno e capaz de fazer um milagre acontecer na minha e na sua vida. E aí, dizendo, meus amados, olha, o verso número 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E aí eu faço a pergunta: quem é digno? Quem é capaz de abrir a porta que está fechada para mim e para ti? Quem é capaz de fazer um milagre acontecer? E aí o texto deixa bem claro que João, ele traz a priori, de fato, é trazido para João, de fato, uma resposta muito danosa, muito de catástrofe, onde diz aqui, olha, de fato, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia nem abrir, nem sequer olhar, nem sequer tocar. Isso mostra a impossibilidade, não simplesmente não do homem, mas da criatura. E aí eu cheguei a uma dada conclusão, que nenhuma criatura em qualquer lugar do vasto universo poderia e teria dignidade para abrir o livro. Quando eu digo que nenhuma criatura, só nos resta uma esperança. Se existe, não existe exceção alguma, que alguma criatura debaixo, em cima, em qualquer instância do universo é incapaz, só nos resta uma resposta: só o Criador é capaz de fazer o milagre acontecer. E eu quero dizer que esse milagre da abertura do livro, da abertura do selo já foi feito, mas talvez você adentrou nesta noite, você talvez está me vendo nessa transmissão, está em situações terríveis, está em situações em que a sua vida está amarrada, lacrada, está com as portas fechadas, e aí de fato vem a pergunta: quem é capaz de fazer o milagre? Quem é capaz de abrir o livro? E de fato nós chegamos, meu amado, a uma conclusão, como João chegou, diante da situação pessimista, diante do catástrofe que vinha diante dos olhos de João, e que muitas vezes vem diante dos nossos olhos. Nós simplesmente fazemos uma coisa. João diz aqui no verso 4: eu chorei muito, porque não fui achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Diga: João chorou, e muitas vezes eu estou chorando, porque eu olho para as situações, e as situações que nos cercam é semelhante à situação que João estava vendo. Algo estava em seus olhos impossíveis, e diante da impossibilidade, diz o texto que João chorou, que João lamentou, meus queridos. E de fato a gente tem que entender que essa incapacidade, essa incapacidade, indignidade, provoca choro e desespero em João, onde ele deixa bem claro aqui: eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Mas eu louvo, porque não é o texto, a mensagem de Apocalipse, o desenrolar do livro e do Cordeiro, não se atém meramente ao verso 4. Triste da gente, triste da igreja, triste dos redimidos, que ficar simplesmente atados, simplesmente parado, estacionado no verso 4, em dizer: João chorava muito. Mas a leitura adiante prossegue e diz: não chores. Por que não chores? Aí ele diz: não chores, João,
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos, e abrir o livro. Por isso que ele diz: não chores. E a palavra de Deus para mim, para você é essa: existe alguém digno, existe alguém que pode, existe alguém que é capaz de quebrar selo. Existe alguém nessa noite em nosso meio que é capaz de abrir porta. Existe em nosso meio alguém, e quem é esse? É o Todo-Poderoso. Não é a criatura, mas é o Criador. É aquele que, como diz, esteve morto, parecido que esteve morto, mas não esteve simplesmente morto, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, e não ressuscitou, mas ele voltou ao trono para dizer: eu reino, eu tenho o comando, eu sou o Senhor das causas impossíveis. E aí, meus amados, por isso a gente não pode simplesmente estar paralisados nos versos 4, não chores. Não lembrar simplesmente do verso 4 que João chorava, mas ir adiante e adentrar o verso 5 e dizer: não chore. Não chore por quê? Porque existe alguém capaz de dizer: não chores. O Senhor, diante daquela situação, daquela mãe que estava com um único filho, ele simplesmente se levantou, tocou o esquife e disse a ela: não chores. Só o Criador pode dizer a uma mãe que tem um único filho, dizer: não chores. Só Deus, na sua bondade e misericórdia, pode clamar para mim e você, dizer: não chores. Eu não posso dizer a você que não chores, mas Deus, na sua supremacia, ele diz: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. E aí, meus amados, nós prosseguimos os versos adiante, onde ele diz assim: e vi no meio do trono 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia ter sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O que é que nós podemos perceber nesse verso aqui? Que ele, de fato, aquele que é digno, aquele que de fato simplesmente não é o Redentor, mas o Redentor como Criador, onde ele diz assim, que ele está no meio do trono. O Pai estava sentado no trono, mas aqui diz que o Cordeiro estava no meio do trono, estava de pé. A ação de Deus frente à ação de Cristo é diferente. Ambos estavam no trono, porém um estava o quê? Sentado. Um estava sentado e outro estava de pé. O que nós podemos ver? Que ambos reinam, ambos são rei, ambos são soberanos, ambos são Deus. Porém, entretanto, a gente vê Deus na figura do Pai sentado, o Filho na figura do Cordeiro de pé. A ideia justamente de alguém que está em atividade, de alguém que está trabalhando, de alguém que está de fato na ação eminente de agir. E eu quero dizer que tanto o Pai na condição de Deus sentado, o Cristo na condição de Cordeiro divinal, tanto Deus quanto o Pai, quanto o Espírito está de pé, e diz assim: ele aparece como aquele que parece ser morto. Foi de fato morto, mas não é simplesmente alguém que é morto. Ele foi morto, mas hoje não está mais morto. Por isso que o verbo está no particípio sido morto. Foi uma ação que passou, mas ele não simplesmente ficou na morte, mas como eu disse, ele ressurgiu, ele reina, ele não está mais na cruz, ele aqui já não está mais, meu querido, na tumba fria, mas diz o texto bem claro, que ele está no meio do trono. Não está na orla do trono, não está na beira do trono, mas ele está no meio. Quem está no meio também manda. Quem está no meio está no centro. Quem está no meio manda dizer: eu também sou o Senhor que estou agindo, que estou fazendo. E é dentro dessa figura, desse quadro que aparentemente parece desesperador, aí surge o Cristo.
não na condição de cavaleiro, mas de uma pessoa inofensiva como um cordeiro. Porém esse cordeiro, ele veio para nos redimir, para nos resgatar, para nos fazer triunfante. Ele veio para fazer o que ninguém conseguia fazer. As coisas estavam atadas, as coisas estavam seladas, as portas estavam cerradas, mas ele dizia: eu sou o Senhor que estou no meio do trono. E é dentro desse viés que eu queria que nós possamos entender o Deus o qual estamos adorando é digno, porque Ele não é uma criatura, Ele não é uma coisa, Ele é o Senhor, Ele é o Deus eterno, Ele é o soberano, Ele é de fato o que está no trono. Amém, amados? E aí a leitura vai adiante, no verso 8, acompanhe comigo por favor, e diz assim, olha: e quando ele pegou o livro, os seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, e tendo cada um na mão deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que nós possamos perceber aqui, que o que é digno escuta as orações dos santos. E aí eu queria abrir um parênteses para pensar na figura de harpa e de taças. A harpa sempre está atrelada à ideia do louvor. Já o conceito mais de taça, dentro de uma perspectiva, vamos supor, é trazendo no viés de cálice, geralmente estava atrelada à ideia de sofrimento, de choro. E a vida do crente é mesclada entre justamente o louvor e a angústia, o suor, as lágrimas, as dificuldades. Por isso que aqui Cristo se apresenta não simplesmente como um cordeiro triunfal, mas o cordeiro como havia sido morto. Isso mostra que a vida do crente é entre essa ideia do deserto e do oásis, do deserto, da harpa, que de fato é o louvor, mas também, meu amado, das lutas da oração, das lágrimas da oração. Mas ambas, tanto o louvor quanto a oração, elas são de fato, como é que diz, incenso. Elas foram colhidas e conduzidas até o trono da graça de Deus. E é isso que eu quero mostrar a você, que todos daqui, isso mostra toda a dignidade, não do crente que ora, não do crente que canta, mas daquele que está no trono. Você não recebe a oração, e o Senhor recebe a oração, não porque você merece, porque nós iniciamos essa pergunta dizendo: quem é digno? Você não é digno de receber oração, você não é digno de receber resposta. Nós recebemos, o que recebemos é um fruto da graça de Deus em nossas vidas. Mas a isso devemos atribuir em exclusividade ao que está no meio do trono. Amém? E aí o texto nos faz pensar que tudo gira em torno da dignidade do Cordeiro, e não em nenhum momento da dignidade humana. E aí, meus queridos, o verso 9, ele vai caminhando para a culminância, onde diz assim, olha: e cantava um novo cântico dizendo, escute bem, João a priori estava a chorar, a lamentar, a murmurar, mas aqui ele já está vivendo outra dimensão, diz: eu vou cantar um novo cântico. E a vida do crente não é simplesmente de choro, mas também é de triunfo, é de cantar um novo cântico. E a igreja há de cantar um novo cântico. E diz o texto bem claro, meus amados, que nesse cântico dizia assim: digno é de pegar o livro, de quebrar os selos, porque fostes mortos e com o seu sangue resgatastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação. E aí o que eu queria mostrar a você, meus queridos, que o Criador Redentor, por ser digno, resgatou, comprou um povo eleito de todos os povos, tribos, línguas e nações. O texto não está dizendo que ele comprou todas as tribos, ele não está dizendo que comprou todas as nações, todas as línguas, mas entre as línguas existe alguém redimido, isso que o texto está dizendo.
Ele não disse que de fato ele comprou a todos, mas entre todos, as línguas, as etnias, as nações, e ele não disse de forma genérica, mas ele vai esmiuçando. Por isso cabe a mim e a você não pregar no Brasil, mas dentro do Brasil existem outras tribos, existem outras etnias, existem outros povos, e a gente pensa que o Senhor escolhe povos, que o Senhor escolhe nações. Deus escolhe pessoas. Diga: Deus escolheu, elegeu, resgatou. Não coletivamente, mas individualmente. E cabe a mim e a você saber onde estão essas das tribos, onde estão os redimidos, em meio que as tribos, as línguas, os povos e as nações. A gente muitas vezes queremos de forma genérica e as nações, mas dentro das nações, eu posso dizer que existe a nação brasileira, sim, mas entre a nação brasileira, quantas nações existem dentro da nação brasileira? Quantas etnias de índios, de ciganos, de nordestinos, de pessoas dos mais lugares remotos. E aí cabe à igreja entender que ele resgatou, e ele de fato, por ser digno, ele redimiu um povo. E aí cabe a mim e a você buscar onde de fato está esse povo redimido. Amém? Mas ele que redimiu, não eu que redimi, porque em nenhum momento nem eu e você é digno de tal ação. Amém, amados? E aí, por fim, a gente vai ver unicamente o que é digno é o que está no trono. Tanto o que está no trono sentado, quanto o que está no trono de pé. Só Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, é digno de adoração. Portanto, eu encerro me atendo aos versos 11 a 14, que diz: e vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, seres viventes e anciãos, cujo número era milhões de milhões e milhares de milhares. Escute bem, amados, olha a dimensão aqui onde eles assim, olha, ele viu seres, e esses seres não eram poucos, mas eram seres de milhões e de milhares de milhares. E ele diz, proclamando em alta voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E então ouvi toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Escute bem, o que está sentado e ao Cordeiro. Portanto, a adoração é para quem está sentado e quem está de pé. Ele diz: aquele que está sentado e no trono, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja louvor, honra, glória, domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes responderam amém, e também os anciãos se prostraram e adoraram. E aí, por fim, a pergunta: quem é digno? E eu digo a você, quem é digno? Digno é Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou, mas há de voltar para buscar uma igreja, o qual ele redimiu. Quem é digno? Digno é aquele que morreu, mas não só morreu, mas ressuscitou. E é sob essa ressurreição e a esperança que a igreja deve descansar. Descansar na esperança de que ele voltará. Amém? Portanto, não faça simplesmente como João a princípio, só chorando, porque de fato as portas estavam fechadas. Não chorando apenas simplesmente porque, como é que diz, o livro estava lacrado, o selo não foi quebrado. Mas existe um, e quem é ele? Aquele que é digno. Quem é ele? Aquele que me redimiu. Quem é ele? Aquele que morreu. Quem é esse? Aquele que ressuscitou. Quem é esse? Aquele que há de vir com grande poder e glória. Você espera esse que é digno? Você tem mostrado que só ele é digno, e a dignidade é dada a ele, porque ele está no trono, sentado de pé
no meio do trono, mas quem está no trono merece honra. E uma honra exclusiva. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor. Se você quer de fato ir para o céu, não se pode ter no céu, e na perspectiva de um alguém redimido, um altar dividido. No altar só cabe adoração a Deus. Eu não sei se na sua vida tem ídolos que têm dividido a adoração a Deus. Mas Deus te convoca nessa noite, dizendo: olha, quer me servir? Essa é a pergunta. Tem que servir ao que é digno. Quer servir, mas a raiz de Jessé. Quer servir aquele que morreu. Quer servir aquele que ressuscitou. Quer servir aquele que há de vir com poder e grande glória. Quer servir e se serve adorando simplesmente ao que está no trono. E aí, por fim, eu digo: se você está servindo ao que está no trono, você é chamado a descansar, porque ele diz: eu reino, eu estou sentado, ou eu estou de pé, mas eu estou no controle. Diga para a sua alma assim: minha alma, por que estás angustiada? Por que estás inquieta? Se eu entendo que esse mundo não está a um Deus dará, que não está feito um barco sem rumo, só cai uma folha quando quem está no trono disse caia. Só morre um quando ele diz pode morrer. Só sobe um, só ressuscita quando ele disser faça-se. Entenda, meus queridos, nós não temos capacidade de nada e para nada. Só quem está no trono, só quem é digno. E diz a mim e a ti: descansa. Curve sua cabeça. Senhor, sobre essa vida que adentrou nesta noite, que precisa verdadeiramente entender, precisa verdadeiramente compreender que és tu, o Deus soberano, o Deus que faz, o Deus que age, o Deus que abre, o Deus que na hora que de fato quer fechar, fecha. Mas tu és o Senhor em toda e em qualquer situação. Que eu possa descansar em ti. Que eu possa verdadeiramente compreender que tu és o meu Senhor. Que tu és o Senhor soberano. E que nada foge da tua mão poderosa e potente. Me faz descansar. Me faz esperar. Me faz crer no impossível. Eu não quero simplesmente fazer como João, só chorar, mas quero ouvir a palavra como diz: não chores, porque é raiz de Davi, o que foi morto, mas ressurgiu, mas reina, mas está no trono, diz para mim: não chores. Eu estou a crer e esperar em ti. Espero que cada um dos teus filhos que estão me ouvindo, que estão me vendo do outro lado, dos que estão aqui, em um só sentimento de gratidão a ti, possamos esperar em ti. Nos faz viver uma vida em proximidade e santidade diante de ti, em nome de Jesus. Aquele que está no trono, honra e glória. Você pode aplaudir, celebrar verdadeiramente ao que é digno. Amém? A Ele é digno e só Ele é digno. Poder sentar, meus queridos.